Uma entrevista sobre a difícil relação do presidente Lula com os integrantes do agronegócio. Só antecipar, o Bruno já trouxe a informação. A gente daqui a pouco deve trazer também aqui o deputado Zé Trovão para uma entrevista no Prós e Contras, aqui na programação da Jovem Pan. Deixa eu conversar agora com o deputado Lincoln Portela, nosso convidado de hoje, deputado federal pelo PL de Minas Gerais, está conosco. Deputado, seja bem-vindo. Boa tarde ao senhor. Muito obrigado, boa tarde, Piotr, boa tarde aos ouvintes e aos telespectadores da Jovem Pan. Deputado, o que dizer para o presidente Lula, que disse que alguns fascistas e negacionistas de Ribeirão Preto, da AgriShow, para tentar fazer, digamos, uma propaganda de uma outra feira extremamente importante para o país também na Bahia, que é do agronegócio, mas para promover uma feira ele vai lá e ofende outra com expressões que eu creio que ele não entende exatamente o significado histórico, sobretudo quando se fala de fascismo. Nós precisamos aprender o que é fascismo, o que é comunismo, o que é socialismo, o que é ditadura. Eu sempre tenho dito e lembrado que, lamentavelmente, vários membros do Poder Executivo, e quando eu falo vários membros, eu falo isso em todo o Brasil, precisam entender, e eu já falei isso na Jovem Pan, um pouco sobre exegese, semântica, hermenêutica, um pouco até sobre homilia, que é a pregação católica, e homilética, que é a pregação evangélica. Eles precisam entender um pouco mais disso e pegar alguns filósofos brasileiros que trabalham muito nesse contexto e que falam com muita coerência e ouvir essas pessoas, lerem um pouco sobre Tancredo Neves, sobre Juscelino Guimarães, sobre o próprio Zé Alencar, que foi vice-presidente do atual governo, de homens que trabalharam tanto no Brasil como os Bias, os Andradas, aqui de Minas Gerais, estou citando pessoas de Minas, sim. Magalhães Pinto, ouvir essas pessoas falando para falar, pelo menos, de maneira semelhante. Porque alguém disse uma vez, a palavra que retens dentro de ti é tua escrava, a palavra que libera é tua senhora. Então, é necessário que os membros do Poder Executivo, sejam de qual governo for, tenham essa consciência sobre a exegese, sobre o que é o texto, o que quer dizer, sobre a hermenêutica, que é a interpretação do direito, da religião, da política e também sobre a semântica. É preciso entender todas essas coisas para ter um certo cuidado com as palavras, porque depois que elas saem, o que muito abre os seus lábios, também mais um provérbio, a si mesmo se arruína, quem guarda a sua boca conserva a sua alma. Deputado, o senhor acha que é possível o presidente Lula ter um pouco de consideração pelo significado real das palavras, se ele, como presidente do país, ofende um setor importante como o agronegócio, sem pensar duas vezes, continua com esse divisionismo do país, dessa incapacidade dele de unir o país, de manter essa incoerência absurda do nós contra eles. O senhor acha que ele vai ter, digamos, tempo e percepção para conhecer melhor as palavras? Um presidente do país que não está liderando o país e não está administrando o país? É preciso entender o que é o agronegócio no Brasil e para o mundo. E as divisas que ele traz para o Brasil. Para se ter noção, de cada 4 pratos de comida que se servem no mundo, um desses pratos vem do agronegócio brasileiro. Olha a importância do agronegócio. Sim. De cada emprego, um emprego do agronegócio, ele gera mais 3. Porque além do emprego daquele que está no agronegócio, ele tem um frentista, um borracheiro e um motorista. É preciso entender que 66% das terras do Brasil são protegidas, também sem desmatamento, 33% de terras indígenas, agora 33% de pecuaristas, 8% de produtores, fruticultores, florestas de eucalipto. Ora, o agronegócio traz de divisas para o Brasil algo imensurável. E além de fazer com que os empregos sejam gerados, que haja renda, que haja pagamento de impostos e pessoas no mercado de trabalho. Entender, já que você falou, Piotr, sobre palavras, entender o que é o fascismo, de onde vem essa ideia autoritária, ditadora, repressora,
O fascismo é o uso da força para a regimentação social, concentração total do poder. Não, nós não somos fascistas, nós brasileiros não temos isso. Isso surgiu na Itália, com correntes de extrema-direita antes da Primeira Guerra Mundial. E Mussolini se destacou muito nisso no Partido Nacional Fascista, 1922 a 1943, ditadura fascista. Ora, é preciso entender que não é o caso do Brasil, não é o caso do ex-presidente, que não é nem fascista e muito menos nazista, porque nazismo e fascismo, é preciso entender, pelo menos um mínimo de história, que fascismo e nazismo não se coadunam, são completamente separados uma da outra. Então, de repente, ao mesmo tempo, nos chama de fascistas e nazistas, uma incoerência sem precedentes. Deputado, vamos lá. O governo não está conversando com o Congresso, liberou 1,2 bi agora, só nos últimos 2, 3 dias aí de emendas parlamentares, mas fato é que as ideias são ruins também. Ele afronta o Congresso na lei de saneamento, afronta o Congresso na privatização da Eletrobras, discutida extenuadamente pelo Congresso Nacional, verificada de forma muito clara pelo Tribunal de Contas da União, e só foi a votação no Congresso porque o Supremo Tribunal Federal disse que tinha que ter autorização do Congresso para privatizar a empresa estatal, ou seja, tudo com a lei do momento e tudo discutido de forma democrática. Aí o governo está questionando tudo isso, mas o governo vai precisar do Congresso e conversar com o Congresso e respeitar o Congresso para fazer aprovar uma série de coisas. A começar do PL das fake news, tem também o arcabouço fiscal, que é muito ruim, o projeto do governo precisa ser melhorado, depois tem a reforma tributária. O senhor vê espaço para o governo melhorar só com emendas? Porque, de novo, é fisiologismo isso daí, mas parece que nem isso está bastando. A democracia não tem preço, ou melhor, teve preço pelos heróis brasileiros que trabalharam para que nos mantivéssemos assim. Então, não será a preço de emendas parlamentares que as coisas funcionarão no Congresso. Eu sou mineiro. A boa prosa é muito importante. A maneira de falar, a maneira de se conduzir, a maneira de mostrar que está realmente preocupado com o Brasil, que quer um Brasil melhor e que quer um Brasil para todos. Todos nós precisamos do Brasil, de um Brasil coerente, de um Brasil honesto, de um Brasil que não tem preço. Ora, quando os parlamentares que entendem isso sabem que o Brasil não tem preço, o Congresso vive melhor. E não será a preço de emendas parlamentares, aquelas que são democráticas, não será a preço disso que nós vamos vender o Brasil, vamos vender qualquer ideia para o Brasil. O democrata não tem preço, ele é livre em seus pensamentos. E nós entendemos que nós, como seres humanos, somos livres pensadores. E não será o dinheiro que vai fazer com que isso mude. Mas o que vai mudar e o que deve mudar é a ação do Poder Executivo, ou as ações do Poder Executivo, porque isso não se restringe a apenas àquele que tem o cargo principal, mas a outros também. E olha, eu converso com todas as pessoas. Eu sou um deputado que procuro manter o equilíbrio. Eu converso com parlamentares também de outros segmentos que não o meu. E vejo que há uma preocupação deles também com o que está acontecendo em relação a essas 3 primeiras palavras que eu disse no início. A forma de falar, a forma de se conduzir, não é por aí que vai se governar o Brasil. Deputado, eu queria justamente fazer esse questionamento. Já discutimos isso lá no começo deste ano, quando a gente tinha, aliás, desde o final do ano passado, quando tínhamos já a formação do novo Congresso, e nesse começo de ano eu tinha lhe perguntado à época o que o senhor previa, se realmente as pessoas manteriam aquela crença do eleitor que levou um Congresso conservador e liberal na economia, conservador nos costumes e liberal na economia, se isso se manteria apesar de todas essas ameaças do governo tentar comprar, liberar verba para conseguir, ou ministério para conseguir apoio. Mas o fato é que a gente está vendo o governo afrontar o Congresso Nacional, dizer que o Congresso não tem autoridade sobre o que ele discutiu de forma democrática, que é direito dele, prerrogativa dele. Esse clima que o senhor está percebendo, essa ojeriza ao governo, porque o governo não está respeitando a prerrogativa do Congresso Nacional? Nós precisamos entender que nós estamos numa democracia, que, claro, foi conseguida a preço de muito custo, inclusive até mesmo ao custo de pessoas que estão hoje
na esquerda. Nós não podemos implantar um comunismo no Brasil. Eu estou vendo muita pressa, essa história de dizer faz um L, eu já não estou dizendo isso. Nós estamos fazendo agora, já desenhando um martelo e uma foice. O Brasil não é para martelo e não é para foice. E o Brasil é para o L da liberdade do mercado, da liberdade do diálogo, da liberdade de expressão, da liberdade para termos paz, da liberdade para dialogarmos coerentemente. Então, o Brasil precisa disso. Agora, eu estou percebendo uma pressa muito grande do Poder Executivo em implantar uma agenda comunista no Brasil. Essa história de falar esquerda, não, para mim ela não funciona. Eu estou vendo uma pressa de se implantar num continente, porque o território brasileiro é um continente, a nação brasileira é um continente, de se implantar num continente da noite para o dia um comunismo. Que, por certo, me desculpe a expressão chula, dará com os burros na água. Isso não dará certo porque não está dando certo. E se continuar com essa teimosia, com essa insistência, a tendência é piorar. É o mercado enfraquecer, as pessoas fecharem suas lojas, as pessoas irem embora. Talvez seja esta até a proposta do governo para que a miséria se estabeleça e, como disse Nietzsche, deixe que o caos se estabeleça para que as estrelas dancem. Então, não será com o estabelecimento do caos que nós teremos um Brasil que pode trabalhar dentro de toda a diversidade política necessária, mas sem um império comunismo ou comunista aqui dentro. Tá, deputado, eu vou perguntar duas coisas específicas. O senhor falou sobre comunismo, o senhor vê que essa ameaça é muito real? Eu posso citar aqui vários exemplos que conversam com a lógica comunista, mas o senhor está fazendo aqui uma afirmação de que isso é realmente uma ameaça. A outra coisa é, o presidente Arthur Lira disse essa semana lá no evento do LEAD em Nova York que a principal reforma do Congresso Nacional seria não permitir retrocessos. Eu suponho que naquele momento ele estava se referindo à questão do saneamento, à questão da Eletrobras, porque foram assuntos discutidos no Congresso Nacional, são ganhos da sociedade porque discutidos democraticamente na casa que tem essa prerrogativa. O senhor acha que também o presidente Arthur Lira, o presidente da Câmara, estava falando sobre o PL das fake news em relação à liberdade de expressão? Porque a gente acabou de noticiar que o Supremo Tribunal Federal vai discutir o papel das empresas, as big techs de tecnologia, o que pode influenciar muito na liberdade de expressão de como as pessoas se manifestam por elas. Liberdade de expressão nós já não temos muito. Isso aí está bem claro. Isso é um sinal de comunismo, deputado. Isso já é um sinal muito claro, né? De um autoritarismo estatal. Você cerceou a liberdade de expressão, você já entra num sentimento comunista. Você cerceou a liberdade de expressão religiosa porque o comunismo odeia as religiões. O comunismo, nós estamos vendo o que eles já estão fazendo com as famílias nas escolas, isso já vem há muito tempo, desde outro governo, de 1999, do ano 2000, quando o gramscismo começou a ser implantado no Brasil, o Paulo Freirismo, se é que eu posso assim dizer, começou a ser implantado no Brasil, o massacre e o desrespeito às nossas crianças, à nossa juventude, à nossa infância. Então, nós estamos vendo hoje exemplos como o desfazer das famílias brasileiras. As famílias brasileiras não estão sendo respeitadas da devida maneira que deveriam ser respeitadas. Fala-se na defesa da mulher, quando na realidade deveríamos ser aqueles que buscam que a área feminina seja implantada para valer no Brasil e não uma doutrina feminista no Brasil. Isso faz parte de um comunismo. Então nós temos que defender a mulher, mas não implantar esse tipo de coisa. Então nós estamos vendo aqui coisas sendo implantadas de uma maneira muito rápida e assustadora. É preciso colocar um freio de arrumação para que esse comunismo, que essa agenda comunista contra o agronegócio, por exemplo, contra aqueles que dirigem as suas empresas, contra a questão da herança dos filhos, nós vemos discutindo essas coisas, herança, filhos. Nós estamos vendo que a presidência da República hoje tem um desgaste muito grande no fator ou no setor produtivo brasileiro, no meio dos empresários brasileiros.
Nós vemos aí mais de 80% contra. Ora, por favor, vamos parar de dar murros em ponta de faca e governar. Esse governo já governou o Brasil não dessa maneira e está vindo de uma maneira autoritária. E não é por aí que nós vamos conseguir alguma coisa. Pelo contrário, a palavra tensão quer dizer esticar com força. E quando você estica com força, a tendência é do rompimento da corda. Tá, deputado, mas eu preciso só rapidamente um último questionamento. Nós temos uma coisa, o Executivo, e numa discussão com o Congresso, como sempre aconteceu. Raramente você tinha participação do Poder Judiciário. Agora temos o Supremo. O senhor acha que esse esforço do Congresso, que representa a população, a gente vai ter exatamente esse enfrentamento segundo a Constituição? Eu tenho mais 30 segundos, mas queria ouvi-lo sobre isso. Segundo a Constituição, o Congresso deve ter um bom diálogo com o Supremo. Nós precisamos dialogar com o Supremo, de ter as pessoas equilibradas para conversarem com o Supremo. É necessário que os discursos sejam feitos. Eu estou vendo pessoas nossas trabalhando muito nesse contexto, mas é preciso ter um diálogo aberto, franco e democrático com o Supremo, para que dessa forma, nesse diálogo democrático, cheguemos a um senso comum. Deputado Lincoln Portela, muitíssimo obrigado por nos atender aqui no Prós e Contras na Jovem Pan News. Boa tarde ao senhor, hein? Obrigado. O deputado Lincoln Portela é do PL de Minas Gerais. Democracia é o governo de todos, por todos, para todos, né? Em nome de todos. É o entendimento grego da democracia, os gregos que a inventaram. E diálogo pressupõe disposição para conversar de dois lados. Disposição para conversar, não baixar medida restritiva com ordem para cumprimento imediato.